Alô você, que bom chegar novamente até você aí do outro lado da telinha. Que bom poder continuarmos essa nossa partilha sobre algo que nos leva a Deus. Obrigado a todos vocês que estão acessando este canal. Obrigado a todos vocês que estão chegando após clicarem neste link. É muito bom estar junto de vocês neste tempo onde vivemos um distanciamento social. É muito bom termos este canal para podermos conversar um pouco mais sobre a nossa fé, sobre a nossa religião, sobre Deus, sobre as coisas que são importantes para nós. Obrigado a você que deixa o seu apoio, que deixa o seu joinha. Obrigado a você que se inscreveu no canal. É muito bom fazermos esta caminhada juntos. E assim esperamos seguir para que continuamos crescendo e descobrindo um pouco mais, tanto sobre as redes sociais, sobre as mídias, né, que é um território que ainda não habitávamos corretamente, quanto aprendermos juntos sobre a nossa religião, sobre a nossa igreja, sobre a nossa fé, aprendermos um pouco mais sobre Deus. Vamos juntos? Vem comigo, que bom estarmos mais uma vez aqui. Rezemos para assim iniciarmos então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E eu quero começar fazendo um questionamento para vocês. Por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós acessamos este link? Por que é que nós buscamos este canal? Por que é que nós buscamos uma catequese? Creio que seja por Jesus, por Deus, para que possamos estar mais perto dele, né? Para que possamos saber mais sobre ele. Mas o que nos leva a acreditar em Jesus? A nossa fé. Concordam? Ótimo. A nossa fé nos leva a acreditar nesse Deus que nos ama, que nos salva, acreditar que Jesus é seu Filho. Mas o que é a fé? O que vocês acham? Todos nós temos. Alguns falam que tem muito, outros falam que não tem tanto. Mas o que é a fé? Vamos tentar entender um pouco mais sobre este assunto nesse vídeo de hoje. Roda a vinheta. Fé, graça divina e decisão pessoal. Este é o nosso tema de hoje. A fé não é apenas um gesto meu e nem tão só um gesto apenas de Deus, mas as duas coisas. A nossa fé é graça de Deus e é também uma decisão nossa. Por quê? Porque a fé é o que nos liga a Deus. A nossa fé é a resposta às iniciativas de Deus, que nos criou, que nos ama, que nos enviou seu Filho. A nossa fé é uma resposta a todas as ações de Deus em direção a nós. E como nós vimos aí na vinheta, a fé
é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito do que não se vê. Esse texto está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ter fé é acreditar num Deus vivo, num Deus presente, em um Deus que está ao nosso lado e que nos acompanha no decorrer da história. É acreditar num Deus que se faz um de nós, se torna conhecido na pessoa de Jesus. Como nós falamos no vídeo anterior, para nós alcançarmos o céu, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. E ter fé em quem? Ter fé em Jesus e naquele que o enviou para a nossa salvação. A nossa catequese, ela só existe para que a fé seja transmitida, porque a nossa fé é transmitida de pessoa para pessoa. A fé se transmite, a fé se ensina. No entanto, é preciso também que nós nos lancemos nesta fé. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Muito bem. A fé é graça de Deus que, com o auxílio do Espírito Santo, move o nosso coração e o converte a Deus. É isso que diz no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 153. Ou seja, a fé é uma iniciativa de Deus, é uma graça. E Deus usa do Espírito Santo para trabalhar em nosso coração e nos convertermos cada dia mais a Deus. Pois bem, o Espírito Santo age em nós, aperfeiçoa a nossa fé por meio de seus dons. E quem aí lembra quais são os dons do Espírito Santo? Podemos falar da fortaleza, do entendimento, da ciência, da sabedoria, conselho, do temor de Deus, da piedade. De todos esses dons, Deus usa para transformar, para fortalecer a nossa fé e assim ir nos aperfeiçoando. Mas a nossa fé é também uma decisão pessoal. Ou seja, é um gesto voluntário. Eu não posso ter fé por você. Eu posso, com a minha fé, pedir e interceder por você. Mas você também precisa crer. É um gesto de confiança. Confiança em quem? Confiança em Deus. Ter fé é se lançar em Deus. É se lançar nesse Deus que tudo faz por nós, nesse Deus que toma as iniciativas, mas que não quer fazer tudo sozinho. É acreditar que nós damos um passo e Deus coloca o chão. Não esperar ver as coisas acontecerem para acreditar, mas acreditar para que as coisas aconteçam. E aí, para o meu catequizando, que eu gosto muito e miro muito as minhas atitudes por ele, porque ele é questionador e isso é muito bom, eu gostaria de dizer que a inteligência humana coopera com a nossa fé. A inteligência e a nossa vontade cooperam com a graça divina. Não são gestos isolados, não são situações que não convivem, mas ao contrário, são situações que se somam. Como vocês podem ver aqui na ilustração, a graça divina mais a inteligência e a vontade humana fazem com que a gente possa seguir, crescer, evoluir em tudo aquilo que nós fazemos. Nós vamos
passar agora para a leitura do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Este Evangelho vai falar sobre Bartimeu. Se você não está com a sua Bíblia em mãos, pausa esse vídeo, pega a sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui, e vamos juntos acompanhar a proclamação deste Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que passagem bonita, portanto, nos narra São Marcos em seu Evangelho, né? Bartimeu era um cego, era uma pessoa já meio isolada da sua comunidade que vivia. Bartimeu já não tinha, às vezes, até confiança em si mesmo, né? Mas Bartimeu ouviu falar de Jesus. Bartimeu escutou falar de Jesus. E, no entanto, naquele caminho onde Bartimeu mendigava, era justamente onde Jesus passaria. Veja que encontro bacana. Vejam que encontro transformador. Bartimeu, o filho de Timeu, sabendo que Jesus estava passando, começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tende compaixão de mim. E Jesus, escutando os apelos daquele homem, por mais que todos que estavam ao redor de Bartimeu mandassem que ele calasse, ele continuava cada vez mais forte: Senhor, filho de Davi, tende compaixão de mim, tende misericórdia, me tira dessa vida, me salva. E Jesus, vendo tamanha era a fé daquele homem, parou e disse: Chamai-o. Aqueles que mandavam Bartimeu silenciar, logo o chamaram. E Bartimeu não pensou duas vezes. Ao ouvir: Coragem, ele te chama, Bartimeu, em um salto, em um pulo, levantou, jogou a sua capa fora e foi ter com Jesus. Como nos dizia Santo Agostinho falava assim: Eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Foi isso que Bartimeu fez. Bartimeu acreditou que tudo aquilo que ele já tinha ouvido falar de Jesus era real, que Jesus de fato curava leprosos, que Jesus de fato curava doentes, que Jesus de fato fazia milagres. Bartimeu não questionou, Bartimeu simplesmente pediu ajuda, gritou.
orou. Quem vai dizer que todos os gritos de Bartimeu não foram uma oração sincera? E, no entanto, ao estar diante de Jesus e ser questionado, o que Bartimeu pede? Senhor, que eu veja. Aquele lugar era o único caminho que Jesus poderia passar naquele momento. Aquele lugar possivelmente era o de mais movimento naquela região, ou seja, onde as pessoas usavam para mendigar. A cegueira de Bartimeu era nítida, mas Jesus quis que Bartimeu falasse aquilo que ele precisava. Assim também é como cada um de nós, na nossa fé que é graça de Deus, mas que é também decisão nossa. Nós precisamos acreditar nas orações que nós fazemos. Nós precisamos acreditar nesse Deus que nos cura, nesse Jesus que nos salva, que nos liberta. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, quando Jesus estiver diante de ti e te perguntar o que queres, seja sincero. Mas tenha certeza também que Deus não permite a nós algo que vá nos fazer mal. É preciso acreditarmos que Ele quer para nós o nosso melhor e nos lançarmos. A fé é uma busca. Nós precisamos querer, nós precisamos nos aprofundar. E como que nós fazemos este aprofundamento? Nós podemos nos aprofundar através da nossa catequese, através da Santa Missa, através da leitura orante da Palavra de Deus, através de grupos jovens, através do Terço dos Homens, através do apostolado da oração. Quantos e quantos segmentos nós temos que podem nos ajudar a aprofundarmos nessa fé. Nós precisamos pedir a Deus cada vez mais o dom da fé. Nós precisamos pedir que o Senhor cada vez mais nos auxilie na nossa fé. Porque, como diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 22, aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisamos ser perseverantes na nossa fé. Precisamos cada vez mais caminhar no sentido de chegarmos ao céu. Precisamos caminhar cada vez mais buscando o alto, buscando o céu. A fé, como nós podemos ver, é um dom gratuito, mas nós podemos perdê-lo. Como diz lá na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Precisamos alimentar a nossa fé. Precisamos buscar. Em tempos de pandemia como estamos vivendo, esse distanciamento, quantos e quantos testemunhos eu pude escutar, eu pude experimentar, eu pude viver também o que é o não buscar. E como ficamos melhores e como vivemos melhores ao buscarmos viver a nossa fé, ao buscarmos fazer a leitura da palavra, ao buscarmos acompanhar uma celebração, uma pregação, uma palestra. Já escutei testemunho de garotos falando como foi bom poder voltar a partilhar. Porque nós precisamos buscar para que a nossa fé não se perca, para que a nossa fé não diminua. Nós precisamos agir pela caridade, agir com amor, tratar bem o nosso próximo. Isso também é um gesto de fé. E nós precisamos implorar que o Senhor aumente a nossa fé. Como está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 24. Quando aquele pai, diante da doença do filho, pediu que o Senhor
curasse o filho. E Jesus disse àquele pai: tudo é possível àquele que crê. No entanto, vejam que bonita a resposta do pai: eu creio, mas vem em socorro à minha falta de fé. Nós precisamos ter esperança, porque a nossa fé é carregada pela esperança. E a nossa fé está enraizada na fé da igreja. Se hoje nós cremos neste Deus que nos salva, é porque a igreja crê nesse Deus que nos salva, nesse Deus que nos liberta. E esta é a missão da igreja, de nos educar, de nos fortalecer, de nos fazer pessoas melhores. A missão da igreja é continuar aquilo que Jesus começou, plantar o reino de Deus aqui na terra, semear o reino de Deus desde já aqui na terra. Crer é um gesto humano, consciente e livre. E como diz no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crê será salvo. E nós queremos ser salvos, nós queremos chegar até o céu. Então nós precisamos acreditar que Jesus pode sim mudar a nossa vida. Mas Jesus quer depender de cada um de nós. Jesus nos deu a liberdade de escolha. Nós precisamos optar pelo que é melhor. E para terminar, eu gostaria de fazer uma leitura do catecismo aqui da Igreja Católica, para mostrar e responder a uma dúvida de um catequizando, que ele me perguntou da seguinte forma: tem um amigo que crê no Pai, mas não segue a igreja. Ele está em pecado? Ele está condenado? Olha, eu já pude conversar com ele, eu já pude esclarecer um pouco, mas nós precisamos de uma igreja. Por quê? Porque a nossa fé é transmitida pela igreja. Vamos ver o que diz no parágrafo 166 do Catecismo da Igreja Católica. Vejam bem. A fé é um ato pessoal, a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Ela não é, porém, um ato isolado. Ou seja, a fé não acontece sozinha. Certo? Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros, deve transmiti-la a outros. A nossa fé, a fé que nós temos, nós recebemos ela de outras pessoas. Às vezes, de dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, dos avós, dos pais. E assim como nós recebemos essa fé, nós precisamos também transmitir a nossa fé a outras pessoas. Um compromisso nosso, como cristãos, como batizados. O crente recebeu a fé de outros, deve transmiti-la a outros. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros de nossa fé. Cada crente é como um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros. E pela minha fé, contribuo para carregar a fé dos outros. Eu não quero chegar no céu sozinho. Eu quero chegar no céu, mas contar com cada um de vocês ao meu lado. Ter cada um ao meu lado, cada um dos meus amigos, cada uma daquelas pessoas com quem eu tive a oportunidade de viver, de conviver.
Por isso a nossa fé, ela é comum. Ela precisa ser comum, ela precisa ser transmitida. E no parágrafo 169, diz da seguinte forma: a salvação vem exclusivamente de Deus, mas por recebermos a vida de fé por meio da Igreja, esta última é nossa mãe. Nós cremos na Igreja como a mãe do nosso novo nascimento, e não como se ela fosse a autora da nossa salvação. Quem nos salva, meus queridos, é Deus. Não a nossa Igreja Católica ou a Igreja A, B ou C. Mas nós temos a nossa Igreja como também nossa mãe. Por quê? Porque é ela que nos ensina a vida de fé. É ela que nos leva ao bom caminho. Por isso, creiamos tanto neste Deus que nos ama, quanto no seu Filho Jesus, quanto na nossa santa e amada Igreja. E vamos juntos, trilhando o nosso caminho de fé, a cada dia fazendo a nossa opção, tendo a nossa decisão pessoal por esse Deus que é maravilhoso. E a graça divina certamente vai acontecer na nossa vida. Um abraço a todos vocês, um beijo carinhoso a cada um de vocês. Saudade de estar lado a lado, mas também feliz por poder partilhar um pouquinho mais sobre a nossa fé, sobre a fé da Igreja com cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Ao final desse vídeo, temos novamente uma sugestão de um outro vídeo muito bacana. Dessa vez eu deixei sugerido um vídeo do Padre Léo, que vai falar um pouquinho mais também sobre a fé. Acessem lá o link, que vale a pena também. Vamos rezar para encerrar? Hoje nós temos um trecho aqui do livro 15 Dias de Oração com a Mãe do Perpétuo Socorro, do Padre Vanderlei. Rezemos juntos. Mãe do Perpétuo Socorro, atingimos a redenção não pelo muito fazer, mas pelo muito confiar. Nesse mundo marcado pelas quedas e sofrimentos, somos convidados a olhar para a tua entrega e de teu Filho Jesus, e assim renovar-nos na fé, restaurar-nos na esperança e cultivarmos a força transformadora do amor-entrega, que vai até as últimas consequências, para chegar ao reino definitivo. Mãe do belo amor, diante de teu ícone milagroso, renovo a minha confiança em Deus, que tudo pode e realiza na vida de todos. Porém, nos pede confiança e despojamento. Quero hoje viver na presença deste Deus amor, confiando nele e testemunhando a firmeza e a entrega. Ajudai-me, ó Mãe bondosa, em tua intercessão eu confio. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneçamos em paz e na graça de Deus, esse Deus que é nosso Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.